Muitas vezes as pessoas, o senso comum procura a astrologia como uma forma de saber um pouco mais sobre si mesmo, mas de uma maneira bastante superficial. Muita gente procura a astrologia como uma forma às vezes, de autoconhecimento, mas por uma via bastante superficial, através de algum texto ou de alguma transmissão mais popular, né, mais acessível. E não raro a percepção que se tem da astrologia, ela costuma ser um pouco errônea, né? Tantas vezes errônea, como aquela história de qual é o signo melhor que o outro. Não existe isso, né? De um signo ser melhor do que o outro. Cada um dos dois cumpre uma função absolutamente necessária e específica dentro da construção do próprio cosmo, né? Do inconsciente em termos junguianos, do cosmo em termos metafísicos. E também aquela coisa das pessoas às vezes procurarem astrologia para saber coisas às vezes muito superficiais também, né? Quando é um estudo que pode, eu gosto de dizer, especialmente em termos de aulas, de cursos de formação, que é um saber que é a cara do Bombril, né? Porque tem 1001 utilidades. Então a gente pode aplicar a astrologia de todas as maneiras possíveis dentro daquele conceito dos 7 princípios herméticos, né? Especialmente o segundo, ou a lei da correspondência, em que assim como em cima é embaixo, coisas que podem ter uma relação direta com o que é mundano, também tem algo diretamente associado a um processo psicológico, a coisas materiais, né, a objetos, a situações concretas na sociedade e a desenvolvimentos. Também a astrologia ela não é uma coisa estática como aquela coisa tanto do famoso meu signo, que se trata somente de uma variável, que é o chamado signo solar. Quando a pessoa diz que está falando do meu signo, ela está falando do famoso signo solar. E nem tampouco ele é, no nível mais profundo, ele não se restringe apenas ao chamado mapa de nascimento, mapa natal, ou mapa astral de nascimento. Não se restringe a esse fator, porque tudo é dinâmico, né? Tudo na natureza é dinâmico, tudo muda. Mesmo aquela característica que é mais estática, pautada pelo momento em que o indivíduo respirou pela primeira vez. Isso é uma premissa adotada como um consenso por astrólogos no mundo inteiro. Desde antigamente, bem antigamente, é assim que se trabalha, que se pensa em astrologuês. Na tela, o mapa astrológico do céu deste exato momento. Quer dizer, deste exato momento não é mais, né? É o momento em que a transmissão começou para angariar aí os interessados. Isso aí é o mapa de hoje, 7 de agosto de 2020, às 18 horas e 50 minutos, com as coordenadas geográficas do Rio de Janeiro, que é onde eu me situo, né? Foi o mapa que eu calculei aqui para o momento, para o começo da palestra. Isso é só uma curiosidade, porque eu não tinha planejado, obviamente, fazer nessa data, eu só anotei na minha agenda, mas quando eu calculei o mapa para o momento do início, qual não foi minha surpresa ao saber que o ascendente do início da palestra estaria no signo de Peixes, com o planeta Netuno dentro da primeira casa, o que em astrologuês tem um significado muito grande, muito forte, precisamente para o assunto que nós vamos tratar, espiritualidade, né? As trocas entre um saber que é mais técnico e a produção de estados alterados de consciência, elevação de percepção, desenvolvimento psíquico, moral, etc. Isso tudo está dentro desse simbolismo aqui, e é curioso que quando nós começamos, quando nós damos início a uma atividade, as atividades que nós temos, cujos inícios nós realizamos, elas têm a cara do mapa daquele momento de início. E essa aqui é uma curiosidade que eu gostaria de mostrar para todos. Bom, antes de passar para a parte histórica, me permitam mostrar aqui esse detalhe
das vertentes de astrologia, de estudo e de prática. Vamos fazer um passeio rápido antes de entrar na parte histórica, sobre as vertentes em ação na atualidade e as vertentes estudadas e praticadas atualmente, com todas as suas heranças, né? Então, hoje em dia, aliás, no século XX, ao longo do século XX, se desenvolveu uma coisa que aos poucos foi sendo chamada de astrologia humanista, astrologia psicológica, astrologia moderna, com o advento das principais vertentes psicológicas, né? A psicanálise e a psicologia analítica, que é a psicologia do Carl Gustav Jung. Isso está no âmbito da astrologia moderna, que é esse quadrado aí central, onde a gente vai ver subdividido mais genericamente a astrologia psicológica. Entre elas tem a astrologia empresarial, que dentro da moderna temos a psicológica, a empresarial, que o nome já está dizendo, é dedicada ao estudo para formação de empresas, para definir metas, diretrizes, organização, gerenciamento. A astrologia vocacional, também o nome já está se autodenunciando, né? É direcionada aos estudos de indicação para as vocações, para quem vai fazer vestibular ou para quem já está querendo se recolocar no mercado de trabalho e entender um pouco melhor as frustrações e as felicidades de estar encaixado na sua vida vocacional. O nome já diz, né? Vem um chamado, é uma voz que chama, né? Não é só desenvolvimento de competência, é o desenvolvimento de competência com felicidade, né? E a astrologia vocacional se dedica a chegar a esse ponto, prestando um suporte aos analistas, né, que já trabalham com esses assuntos. Do mesmo jeito que a psicológica também não vai substituir o psicólogo, ela vai trabalhar com a ideia de símbolos do inconsciente e às vezes vai trabalhar diretamente lado a lado com o psicólogo. Muitos estudiosos do Jung já conhecem a história dele, por exemplo, que ele utilizava mapas astrológicos como suporte após os atendimentos que ele dava, os atendimentos psicanálise, né, de psicanalíticos dele. Ele acabava o atendimento e ele observava o mapa astrológico do indivíduo e fazia as várias associações entre o que ele estava vendo ali na consultoria e os símbolos alquímicos e todos os processos inconscientes representados pelos planetas. A sinastria, que também faz parte desse quadrado aí do centro, que é o estudo de comparações de mapas de pessoas que vão se relacionar afetivamente, né, compromissadamente, ou de parceiros de negócios e às vezes outros familiares também, para entender quais são as melhores dinâmicas de uma relação, embora não diga se um relacionamento vai dar certo ou não, e nem muito menos vai trazer uma pessoa amada em 3 dias, né? Não é essa a função da sinastria. Ela é justamente para a gente entender que dinâmicas, que comportamentos são mais interessantes para fortalecer uma relação ou atenuar os conflitos pré-existentes, porque todas elas vão ter. Por fim, a astrologia moderna vai compreender também, entre outros vários assuntos, aquelas produções que são mais midiáticas, como os vídeos, os textos para artigos e aqueles que são os famigerados horóscopos de jornais, revistas, que por um lado não são necessariamente nocivos, mas eles até divulgam bastante a astrologia, mas na hora de divulgar o fazem de uma maneira tão sucinta que pode gerar mais interpretações, estereótipos como o signo tal é ruim, aquele ali que é bom, e isso definitivamente não procede. A astrologia tradicional, que é o retângulo ali à esquerda, é de onde parte grande parte do que a gente hoje trabalha com a astrologia moderna. Mas os astrólogos que se auto-intitulam astrólogos tradicionais, eu me considero aqui um híbrido entre os 3 quadrados ali, mais acima. Os astrólogos que vão trabalhar com a astrologia tradicional vão mexer com o que eles chamam de astrologia clássica, ou a astrologia helenista, ou helenística, e a astrologia medieval. A clássica é uma astrologia mais voltada para os modelos herdados da Grécia Antiga. A helenista, o nome também é denunciador, né,
do processo, está ligado a todas o arcabouço de saberes majoritariamente herméticos e neoplatônicos, concentrados ali no século II da Era Comum, depois de Cristo, e a astrologia medieval, que pega ali, no mínimo, do século VIII até o século XIV, para virada do XIV, XV, até chegar no XVI, que é a Era Moderna. E com uma ênfase muito grande no século XIII, né, há um desenvolvimento muito grande de técnicas e uma amálgama muito grande de culturas e de saberes, normalmente de origem árabe, que bebeu essa sabedoria árabe, bebeu da sabedoria greco-babilônica, ou babilônico-grega, né? E esse aí é o conjunto de saberes que vai constituir a astrologia tradicional, que vai levar em conta, sobretudo, os 7 planetas clássicos, que são, falando aqui bem na ordem que se usa, né? Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Acaba ali, né? Considerando Sol e Lua ali com esse mesmo nome, planetas, não porque a gente acha hoje que eles são planetas, sabe que é estrela e satélite, mas porque o nome planeta se refere ao astro que é errante, né? Então planetas são astros errantes e estrelas são os astros fixos. E eu vou mostrar depois um diagrama que tem essa diferenciação para entender o que são os zodíacos, o que é o signo e tudo mais. E ali, no bojo da combinação desses dois fatores, existe uma astrologia que a gente chama de mundial ou mundana, né? O nome varia de acordo com o país, mas é a mesma coisa, que vai abranger os estudos sobre política, que a astrologia sempre foi e sempre será dedicada a estudos de política. Muitas vezes as pessoas querem brigar por causa disso, que não pode falar de política. Pode e deve, porque desde que ela se construiu culturalmente no seio da Mesopotâmia, 6.000 anos atrás, ela era exclusivamente voltada para essas situações que são geográficas, meteorológicas, agrícolas e para a formação do reino, para a formação das sociedades do estado ali presente. Então vai mexer com geografia, com toda a região, tem um estudo chamado astrometeorologia que vai se dedicar a isso. Na astrologia mundial a gente também vai mexer um bocado com elementos de sociologia e de história, porque precisa traçar estudos comparativos de época para época, e para a saúde coletiva. Muita gente que está acompanhando o meu canal, por exemplo, deve estar vendo aí que eu fiz vários estudos ali sobre o Covid-19, sobre epidemias desde a Idade Média para cá, e vários estudos sobre os movimentos sociais atuais, né? E a astrologia mundial ou mundana, ela também vai se ocupar de eventos que acontecem como forma de aprendizado. Também tem uma playlist no canal falando sobre isso. Aconteceu aí a explosão no porto em Beirute agora, né? Poucos dias atrás, e eu fiz ali uma análise usando essas mesmas ferramentas, para a gente entender o que no céu corresponde àquela situação. Já vale adiantar aqui que explosão é coisa do planeta Marte. Marte é que rege fogo, explosão, incêndio, agressividade, guerra. Não é à toa que é o deus da guerra em Roma e vem de Ares, grego, né? Outras vertentes que são muito utilizadas, todas as vertentes, gente, são extremamente válidas, não há qualquer depreciação entre uma ou outra. Tá? E há também, vocês vão de ver, quem for acompanhar isso na internet ou em conversas, né, em cursos e aprendizados, hão de ver que muita gente entra em conflito para competir, parece até que está entrando num ringue ou numa partida de futebol ou num campeonato de Fórmula 1 para ver quem é que chega primeiro. Na verdade, não tem uma astrologia melhor do que a outra, o que importa é chegar ao resultado. E, por exemplo, aqui temos essas outras duas linguagens, que é a astrologia
é também uma linguagem. A astrologia védica é a astrologia dos Vedas, né, muito utilizada, majoritariamente utilizada na Índia, mas também muito utilizada no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, que é do mesmo jeito que a tradicional e moderna, que tem a mesma raiz, que são ocidentais, vai utilizar um conjunto de ferramentas, só que um conjunto todo próprio, assim como a chinesa, que nem sequer vai usar as constelações que nós usamos. A védica vai trabalhar com o zodíaco sidéreo, que é o do zodíaco propriamente dito das constelações. Enquanto que a astrologia ocidental, que são aqueles 3 quadrados ali em cima, né, vai trabalhar muito mais com o zodíaco chamado de trópico, que é pautado e montado pelas estações do ano. A gente divide pitagoricamente o zodíaco todo pelas estações do ano. A védica vai trabalhar também com mundial, mundana, assim, não tem uma diferença de qualidade, tem uma diferença de metodologia e de linguagem. Dizer que uma coisa é melhor que a outra é a mesma coisa que dizer que português é melhor que inglês. Eu acho que português é melhor que inglês porque eu falo português e é minha língua materna. Mas quando eu quiser designar que uma cadeira é cadeira, em inglês é só dizer chair. É a mesma coisa. Então, a variação da linguagem não altera a qualidade do fator. Isso aí então essas são as vertentes atuais. A astrologia chinesa é um espetáculo também, é muito interessante ver, porque ela parece o I Ching falando, né? Não é uma coisa que está no meu domínio, mas é muito utilizada e é bem precisa também. Aqui eu estava brevemente introduzindo isso, a astrologia nos tempos remotos, o modo como ela se constrói, né, tanto no imaginário de vários povos diferentes, como em termos do que a gente entende como arquétipos, ou esse entranhar dos símbolos de tempos remotíssimos, né, de tempos imemoriais, nesse inconsciente coletivo, segundo a psicologia junguiana. Então a gente pode pensar que o zodíaco em si, ele é formado em grande parte pelas narrativas de caçadores e nômades, né? Porque por exemplo, o signo de Leão é uma figura de um caçador que captura um leão, na verdade. O signo de Áries é a narrativa sobre o pastoreio de nômades. E com aquele todo o perfil de defesa e ataque contra predadores. O período neolítico vai ser o período em que vão se desenvolver narrativas. Quando eu falo narrativas, eu estou me referindo a mitos, né? Mitos que são as construções a contação de histórias que inserem os indivíduos dentro de um modelo social específico e tornam sagradas as vivências cotidianas. O mito ele tem a propriedade de, quando inserido dentro de um ritual, quem participa de ordens iniciáticas está acostumado a ver quando se iniciam alguns rituais, os rituais são iniciados com uma narrativa, com uma história. O universo é criado de determinada maneira. Então, quando o mito é contado, ele insere a consciência em determinado padrão vibratório, em determinado padrão de percepção. E tanto antropologicamente, inserindo o indivíduo na sociedade, quanto fazendo com que haja uma associação entre as experiências e um significado que dê a elas uma robustez, né, na vida. E no período neolítico, essas narrativas vão estar ligadas diretamente à descoberta e ao desenvolvimento das técnicas de plantio, que são as formações das primeiras sociedades sedentárias. Isso vai demorar milênios, tanto do Paleo até o Neolítico, né, da pedra lascada para a pedra polida e da Idade do Bronze, até chegar no desenvolvimento das sociedades mais complexas, com comércio, com trocas mais elaboradas, e o desenvolvimento da escrita, né, a descoberta da escrita, a invenção da escrita e a construção das primeiras cidades-estado hieráticas, como as da Mesopotâmia e do Egito, né, na Caldeia, na Babilônia, tal, e no Egito, em Ur, na Caldeia também. E com isso nós temos essa organização política e uso da escrita na transmissão das tradições que outrora eram orais. E eram orais com ritmo, com música, com dança. E qualquer semelhança disso com o que nós hoje concebemos como xamanismo não deve ser mera coincidência, porque é uma maneira da gente desenvolver a memória, né? Desenvolver a capacidade de memorizar
um fator. Isso é muito frequente. Eu assisti uma palestra maravilhosa do Frater Adílio aqui falando sobre druidismo, e os bardos, que também eram druides, eram mestres, eram professores das tradições, eles faziam aquelas práticas de memorização através de poesias ritmadas, né, com música e tudo mais. Então o processo é realmente muito próximo do que ele estava contando ali. Isso aí vai ter toda essa transição. Esse slide aqui vai ser rápido. A transição começa ali na Suméria, né? Quando a gente faz essa subdivisão aqui, é mais para ser didático, porque a coisa não acontece de repente num lugar e depois vai para outro e termina, né? As fronteiras entre uma coisa e outra são bastante tênues, né? Então, Acádia e Suméria é quase que mais ou menos na mesma época que vão desenvolver esse olhar e essas primeiras sistematizações das narrativas, que eram puramente orais, né, transmissão oral, para alguma coisa escrita e com cálculos matemáticos mais complexos, como o sistema sexagesimal, de dividir o tempo por 60. Por 6 e por 60. Daí, até hoje, isso é sumeriano. Até hoje nós vivemos aí com a divisão do tempo por 6, né? Com 24 horas e 60 minutos cada hora, 60 segundos cada minuto. Isso é uma criação sumeriana e tudo pautado nessa divisão do tempo por 6 e por 12, calcado nessa concepção da abóbada celeste de maneira onírica, né? Imaginada. Os sumerianos, eles eram um pouco mais pragmáticos, eles trabalhavam mais para mexer com culturas de plantio e desenvolvimento da sociedade de modo a construí-la, enquanto que os egípcios, eles tinham um uso da astrologia um bocado mais ritualístico. Entre os egípcios isso era muito mais ritualístico, muito mais voltado para práticas religiosas, né? Haja visto aí até o zodíaco de Dendera, que já tem praticamente os 12 signos ali. E nem sempre existiram 12 signos do zodíaco. Isso é uma coisa que foi se formando até chegar na Babilônia, e da Babilônia, Caldeia, até chegar na Grécia, que se inseriu, por exemplo, o signo de Libra. Não existia signo de Libra até então ali. A Libra é a mediação entre Virgem e Escorpião. Era quase uma coisa só. E a divisão inicial era feita em 8 pedaços da pizza do céu circular, né, do céu concebido imaginariamente. Até chegar na Grécia, antes da chegada do cristianismo, também isso, com muitos conhecimentos gregos e greco-babilônicos foram se disseminando pela Pérsia, né? Até que Alexandre o Grande, um bocado mais à frente, 300 anos antes de Cristo, ele vai dominar grande parte disso aí. Depois eu vou mostrar um mapa cartográfico ali para demonstrar o tamanho do Império de Alexandre, e quando ele vai fazer esse domínio todo, ele vai fazer todo um processo de sincretismo entre as diversas culturas, e que já tinham cada qual um modelito de percepção do céu muito próprio, e com isso ele vamos dizer assim, que Alexandre ele gostaria de ser grego, ele era macedônio, ele foi treinado por Aristóteles, e ele, de uma certa maneira, ele incorporou os costumes dessas várias sociedades, inclusive, especialmente as persas, e também levou a eles os costumes gregos que ele também prezava. Para que ela servia?